Salve o TEAC, o Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo. 70 anos divulgando a doutrina e os ensinamentos do Mestre Jesus. O Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, TEAC, fica localizado na Rua Miranda Cúrio, número 101, no bairro da Encruzilhada, Recife, Pernambuco. É uma instituição que tem contribuído de uma forma extraordinária no movimento espírita do nosso estado, do estado de Pernambuco. E sabemos que todos aqueles baluarte que fundaram esta casa há 70 anos atrás, acredito que quase todos, já no mundo espiritual, devem estar muito felizes em ver essa árvore crescer e continuar dando frutos, orientando a todos aqueles que ali aportam, não só na assistência material, mas principalmente na assistência espiritual, levando a cada um que chega as diretrizes do Cristo para a sua evolução espiritual. O TEAC, nós somos muito agradecidos por ter abrigado, nas décadas de 70, a Comissão Estadual de Espiritismo, a federativa a qual ele é filiado. Então recebam todos os diretores atuais, através da nossa querida Márcia Áurea, essa grande trabalhadora, não só do TEAC, mas do Movimento Espírita Pernambucano, hoje atual, coordenadora da SMEP, da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, que já tem mais de 5 décadas como evento pioneiro no nosso estado. Além da Comissão Estadual do Espiritismo, o TEAC também abriga, há alguns anos, o Coral Espírita Unificação, o primeiro coral espírita pernambucano a 4 vozes, criado nas décadas de 80, que hoje realiza seus ensaios nas instalações do TEAC todas as sextas-feiras. O TEAC também abriga o Instituto do Pensamento Espírita de Pernambuco, o IPEP, e tanto outras atividades que esta casa tem abrigado. Lembramos da nossa querida irmã Zuleide, aquela baluarte que foi presidente daquela casa, que tinha um trabalho no movimento espírita pernambucano de forma extraordinária. Nosso agradecimento àquela grande e devotada trabalhadora. Bem, mas hoje o tema que nos foi escolhido, ou solicitado que falasse dentro da programação de aniversário desta casa, as desigualdades sociais acentuadas pela pandemia. E nós vamos, de uma forma rápida, dar pelo menos 2 visões. A visão espírita do tema e uma visão sociológica, antropológica e econômica. É uma questão de muitas reflexões. E de que maneira a doutrina espírita pode auxiliar-nos na compreensão das desigualdades sociais. A princípio, o princípio da reencarnação oferece-nos uma pista. Isso na visão espírita. É possível que os espíritos que ora estão encarnados num país pobre já tenham vivido em países mais desenvolvidos. É possível que pessoas que hoje passam por grandes sofrimentos já tiveram comprometimentos em existências anteriores. Daí nós afirmarmos que a reencarnação, na visão espírita, ela nos esclarece sobre as desigualdades sociais. Isso, a reencarnação, que nos mostra
através da justiça divina, a oportunidade de estarmos aqui, de voltarmos ao plano espiritual e depois reencarnar no novo corpo para dar continuidade ao seu processo evolutivo aqui no planeta Terra. No que tange, por exemplo, a questão da riqueza, dos bens materiais, todos passaremos por ela, nos afirmam os espíritos, quer seja nesta vida ou em outras. E a prova da riqueza, a prova do adquirir posses materiais é muito árdua. Ela puxa-nos a caminhos que às vezes são comprometedores, mas que poderão ser utilizados esses bens para o auxílio, o progresso material aqui na Terra. Tudo vai depender do nosso livre-arbítrio. Daí, a desigualdade é um desses problemas que se procura em vão, segundo a doutrina espírita, resolver, se não se considera, senão a vida atual. E aí nós vamos ver a primeira questão que se apresenta por que todos os homens não são igualmente ricos? Porque nem todos vieram com a oportunidade de ter riquezas, bens materiais. Isso é uma questão de Kardec aos espíritos superiores, né? E a resposta não, o são por uma razão muito simples. Ou seja, não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. E aí acrescenta ainda Kardec. Aliás, diz Kardec, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e suficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pelas diversidades de caracteres e das aptidões de cada um. Isso nos afirma Kardec, o nosso codificador. A posição elevada no mundo e na autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Daí se falar das provas da riqueza e as provas da miséria. Porque quanto mais o homem for rico, adquirir bens materiais, adquirir poderes, cargos, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem ou para fazer o mal. Aí a gente observa novamente a presença do livre-arbítrio, tanto na pobreza como na riqueza, né? Mas principalmente quando se trata da condição da riqueza, o homem ele dispõe de mais disponibilidade, né, de fazer o bem ou fazer o mal. E aí quando ele faz o bem, ótimo, ele está cumprindo com a sua missão. Quando ele utiliza mal os bens que adquiriu, ele está se comprometendo. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. Só que, na maioria das vezes, o homem, quando adquire poderes, ele fica inebriado e acha que pode fazer tudo. Esquece uma questão muito importante que é a humildade, imprescindível para a nossa evolução espiritual, principalmente diante das outras pessoas. A riqueza e o poder despertam todas as paixões, em todos os sentidos, e que nos prende à matéria e nos distanciam
da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus, certa feita, nos disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar nos reinos dos céus. Bem, para isso, essa passagem de Jesus tem diversas interpretações. No entanto, nós sabemos que Jesus estava se referindo numa época onde as pessoas eram mais materializadas e valorizavam tanto os bens materiais, esquecendo totalmente os bens espirituais. E aí, por conta disso, foi que Jesus pronunciou essas palavras, né? Que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, isso é uma simbologia, do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que possuem bens, elas se percam, não, porque muitos sabem aproveitar, mas que é muito difícil esse aproveitamento para o aperfeiçoamento espiritual. Então, quem se aflige indebitavelmente a ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança, né? Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? E aí nós vamos ver também Kardec falando da questão das fortunas, a aquisição de fortunas, às vezes de forma indébita, né? Deixando outras e outras pessoas sem condição até de sobrevivência. E a gente vê nos dias atuais o quê? Pessoas que estão em grandes palacetes, em edifícios luxuosos, em mansões luxuosas, e do outro lado do muro, pessoas morando em barracos, morrendo de fome. Isso caracteriza as desigualdades sociais de seres que todos são criados por Deus, somos filhos de Deus, e porque um veio tão rico e o outro na miséria. Então a reencarnação, ela nos dá uma luz para isso, e muitas vezes são as oportunidades que nós temos, porque a pobreza também é uma prova para o crescimento espiritual. A palavra do Cristo é clara e insofismável quando ele diz: amontoa tesouros nos céus. E a gente só quer amontoar os tesouros aqui na terra. E como é que a gente amontoa os tesouros nos céus? Lógico, fazendo bem, se dedicando ao próximo, o entorno do amor, né? O amor ao próximo é algo imprescindível. Nós vamos ver também Francisco Cândido Xavier falando dessa questão das desigualdades sociais, quando ele diz: cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitrantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, Chico Xavier passa essa mensagem logo não é dele, de Emmanuel, mas nos repassando essa advertência que devemos crescer, mas nas virtudes, incorporando a verdadeira sabedoria. E aí ele nos adverte de uma coisa imprescindível, que é a nossa vida aqui na Terra. Nós não estamos aqui eternamente. Nós estamos aqui por alguns momentos, por um período de tempo, onde viemos com a missão. E qual é a minha missão aqui na Terra? Somente usufruir desse grande paraíso que Deus nos permitiu viver? Ou trabalharmos de forma a crescer espiritualmente? E muitas vezes nós desperdiçamos
existências inteiras e não buscamos o aperfeiçoar. Não buscamos ter uma programação de crescimento espiritual dedicado ao amor, ao bem, à verdadeira caridade. E aí nós vamos também falar um pouquinho agora das desigualdades sociais acentuadas pela pandemia na visão antropológica ou sociológica ou econômica. E aí a gente precisaria de fazer uma reflexão sobre o nosso cenário, o cenário não só nacional, mas do mundo inteiro dessas desigualdades. E aí vamos observar que o fator político e econômico é preponderante nessa questão. Tem caráter político forte, porque vai afetar os epicentros do capitalismo contemporâneo. Hoje nós vemos, dentro desse aspecto de desigualdades sociais, as populações vulneráveis, como por exemplo as urbanas da periferia, quantos bairros de favelas, de pessoas pobres, de pessoas carentes, nas grandes metrópoles. Quantos morros, quantas situações deprimentes a gente vê as pessoas vivendo ali em condições miseráveis, em condições às vezes subhumanas, dentro das próprias metrópoles do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Sem esquecer a área rural. Quantas cidades, quantos lugarejos tão pobres ainda nos dias de hoje que não tem nem luz elétrica. Cidades tão pequenas, tão carentes, que não tem nenhuma estrutura de saúde, de saneamento básico. As pessoas vivem totalmente isoladas. Isso no nosso Brasil, no nosso estado de Pernambuco e em estados vizinhos. Uma outra área também que está dentro desse contexto das desigualdades são os grupos indígenas, onde o impacto para todos esses ele é gigantesco, inclusive não só da questão sociológica da vida que levam, mas primordialmente durante a pandemia, porque são pessoas que vivem em áreas sem muito acesso às coisas. Elas já são isoladas das políticas públicas, dos direitos que a própria Constituição diz que elas têm, mas elas não têm. E aí já convivem com número maior de mortes, saúde precária, estado de violência, e durante a pandemia isso tudo só vai acentuar, porque você imagine uma cidade aqui em Pernambuco sem água, sem recursos econômicos nenhum, sem a menor condição de vida, e a pandemia lá, as pessoas precisando se higienizarem. E aí a gente vê na televisão, não, tem que lavar as mãos com sabão, passar álcool em gel, isso, aquilo, usar máscara. As pessoas não têm o que comer, não tem água para beber. Isso em pleno terceiro milênio no nosso estado de Pernambuco. E no Brasil inteiro a gente vê essas questões. Se a gente for fazer um estudo sociológico e econômico do nosso país, nós temos locais miseráveis, onde as pessoas vivem em plena miséria. E aí ainda existem os ataques às aldeias em plena pandemia. Como diz a história, em cima de queda, coice.
a pessoa ainda sendo atacada, né, para desocupar as áreas, e aqueles que têm o poder na mão querendo usufruir, passando por cima, sem ver ali o seu semelhante. Nesses locais de difícil acesso, nós vamos ver durante a pandemia a falta de informações, né? Por exemplo, testagem, acesso ao hospital. Como é que essas pessoas estão sendo cuidadas quando não tem hospitais adequados para internamento, para tratamento? Vamos ver também ainda a deficiência estatística com dados incompletos, pessoas com falta de documentação, que não têm uma identidade, e dentro da pandemia a subnotificação de dados. Então, são coisas que não dá nem para a gente ter ideia, certeza do que está acontecendo. E essas pessoas sofrendo, né? Locais sem condição de higiene, como já falamos, no Alto Sertão pernambucano e de outros estados. Então, é muito sofrimento. Aí nós vamos ver dados, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, as principais causas das desigualdades sociais, que segundo a ONU são falta de acesso à educação de qualidade, porque às vezes a gente vê por aí afora algumas reportagens de crianças que andam léguas a pé, sem comida, para ir para uma escola, né? Política fiscal injusta, baixos salários, ainda escravidão, pessoas que vivem na escravidão, e a gente vê sair aí nos meios de comunicação alguns casos que são noticiados, que outros a gente nem sabe, né? Dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde, transporte público, saneamento básico que não existe. Então é muita gente, tem uma grande massa humana nessas condições. E lógico que diante desse cenário que o mundo inteiro passa, essas pessoas sofrem bem mais. Mas aí, meus amigos, dentro de todo esse contexto, dentro de uma visão espírita e uma visão social, não é? Nós vamos ver o nosso codificador dizendo que questionou se a desigualdade das condições sociais seria uma lei da natureza. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 806. E os Espíritos foram categóricos em responder que isso era obra dos homens, jamais seria de Deus. Por quê? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio e o homem decidiu. E a gente vê tanto aqueles que continuam presos lá na miséria, às vezes por acomodação, quanto aqueles que se utilizam desses ignorantes para escravizá-los e fazem de tudo para que eles vivam na miséria. E aí continua, temos que, como criação humana, a desigualdade tem origem em 2 pontos importantes: no orgulho e no egoísmo do ser humano. Observando pela ganância, né? Quer dizer, o homem sempre querendo ter mais, sabendo que nada leva, em possuir bens materiais, em acumular os bens aqui na terra, de acumular e de expor o próximo com fins de lucrar e angariar pelo sacrifício do outro. E isso a gente vê ainda as grandes lutas para minorar essa situação, as leis que já existem. Mesmo assim, a coisa ainda é muito séria. E já para a gente chegar assim, à conclusão dessa nossa conversa sobre esse tema, né, nós poderíamos concluir da seguinte forma: temos cuidado com os excessivos desejos de posse. Reflitamos primeiro sobre os
postos espíritas. Eles foram codificados para auxiliar o pensamento do homem a fim de que este se liberte das paixões materiais, conduzindo-o à conquista dos bens espirituais, os únicos que poderá levar ao partir para a vida dos espíritos uma bagagem suficiente, de acordo com o trabalho de amor e de caridade que teve aqui na Terra. Assim, nós mais uma vez parabenizamos o Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo pelos seus 70 anos e que ele continue trazendo para a sociedade muita luz, muita paz e muita educação espiritual. Parabéns, TEAC, pelos seus 70 anos.